seja para a glória de teu santo nome, Senhor. Que este encontro, Senhor, este culto, Senhor, seja para a glória de teu santo nome, Senhor. Que tudo que aqui fizermos, ó Senhor, seja conduzido de acordo à tua vontade, de acordo aos teus desejos, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Receba a glória, Senhor. Receba o crédito, receba a adoração, ó Senhor, de nossas almas, Pai. Pois nós ansiamos, ó Senhor, ouvir de Ti. Nós ansiamos, ó Senhor, receber os Teus mandamentos, ó Senhor. Nós ansiamos, ó Senhor, a capacitação do Teu Espírito para que possamos cumpri-las, ó Senhor. Sejas Tu falando, Senhor, sejas Tu operando neste lugar. Sejas Tu trazendo o coração do Teu povo para mais perto de Ti, ó Senhor. Assim te pedimos em nome de Jesus Cristo, ó Senhor. Que seja o Teu Espírito, ó Senhor, dentro de nós, ó Senhor, ecoando e saindo para fora, operando maravilhas, sinais e milagres, ó Senhor, no seio da Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, ó Senhor. Leve-nos para mais perto de Ti, ó Senhor, e de Teu santo nome, e de Tua santa presença, ó Pai. Conduz-nos, ó Senhor, na verdade do Teu Evangelho, ó Senhor. Conduz-nos, ó Senhor, para mais perto, ó Senhor, de Ti. Assim te pedimos em nome de Jesus Cristo. E tudo aquilo que for contrário à Tua vontade, tudo aquilo que se levanta contra o Teu Evangelho, contra a Tua palavra, contra a Tua obra, seja cancelado, neutralizado, destruído em nome de Jesus Cristo. Toda obra satânica, ó Senhor, seja paralisada nesta hora, pelo poder no Teu santo nome, ó Senhor, no nome de Jesus Cristo, ó Senhor. Sejam todas as mentes, ó Pai, todo o pensamento, todo o espírito, toda a vida, toda a força, ó Senhor, toda a glória neste lugar, tudo rendido aos Teus pés, ó Santo Deus. Tudo colocado, Senhor, em Tua obediência, ó Pai. Assim declaramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu quero saudar a Igreja de Cristo com a bendita paz do Senhor. Amém. Deus seja louvado por esta manhã. Podemos tomar os nossos assentos. Muito obrigado. Deus seja louvado. Eu espero que tenhamos tido todos uma bela semana, que tenha terminado bem pela graça de nosso Deus. E para a glória de nosso Deus, que possamos ter vindo aqui hoje testemunhar. E neste domingo, como marco de começo da nossa semana, vamos ver se entramos numa mensagem motivadora, uma mensagem que nos leve para mais perto daquilo que Deus quer de nós. Amém? Então, hoje o nosso texto irá estar baseado na história de Sansão. Amém? Quem aqui conhece quem era Sansão? Amém. Amém. Deus seja louvado. Quem era Sansão? Misericórdia. Não é como era Sansão. Quem era Sansão? Sansão é um dos juízes levantados no meio do povo de Israel. Amém? Amém. Então a história encontra-se em Juízes 13 até Juízes 16. Amém? Onde encontramos o fim da história e a morte de Sansão. Então, Sansão é um jovem que desde tenra idade, desde o seu nascimento, revelado por um anjo do Senhor, ele veio a ser consagrado para Deus. Amém? Sansão, desde o início de sua vida, mesmo a sua mãe ela não conseguia conceber filhos. E um anjo do Senhor veio a ela e lhe revelou, mas não se preocupem com o texto bíblico, que eu vou narrar a história eu mesmo, amém? Então não se atrapalhem, por favor, prestem atenção à palavra. Então, um anjo do Senhor veio a esta mulher que não concebia filhos e veio lhe anunciar que ela carregaria um filho. E este filho deveria ser dedicado e consagrado
a Deus. Amém? E assim foi que marido e mulher, recebendo instruções de Deus, cuidaram deste filho e eles receberam assim orientações de como ela não deveria beber bebidas fermentadas, ou seja, alcoolizadas, não deveria passar a navalha na cabeça da criança, ou seja, não deveria cortar o cabelo dele e não deveria se envolver com mulheres. Amém? Então, este jovem, e este tempo, ele nasce num tempo em que o povo judeu estava cativo de outro povo chamado filisteus. Amém? O povo filisteu ocupava a terra prometida antes de nós lá chegarmos. Amém? Nós, enquanto povo judeu, quando somos libertos do Egito, nós somos guiados para a terra prometida, mas a verdade é que, assim como isso é algo, Deus seja louvado, isso é algo que nunca prestamos atenção e nunca ficamos a saber, porque nós sempre soubemos que estamos a ir a Canaã. E assim que ouvimos a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Mas na semana passada, o pastor Saló pregava que nós encontramos lá os nefilins e encontramos os gigantes. Aquela raça do Golias, do gigante, no tempo de Davi já, Golias era o último da raça dele. Mas aquela mesma raça já habitava na terra de Canaã, na terra que emana leite e mel. Amém? Então, Deus envia o povo judeu para aquele lugar como sua promessa. E o pastor Saló pregou que não era por causa dos bons feitos do povo judeu, mas era por causa dos mal feitos, das profanações daquele povo que habitava Canaã. Então eles não mereciam, mas era a graça de Deus sobre o povo judeu que os levava até lá, e não por causa deles merecerem. Porque enquanto o povo judeu esteve dentro no cativeiro, eles adquiriram todos aqueles ensinamentos, todos aqueles cultos a demônios, todas aquelas adorações a ídolos que havia no Egito. Amém? E todas aquelas coisas, nós fomos sendo convertidos àquelas coisas. Por isso é que naqueles tempos, naqueles 40 anos no deserto, Deus não queria matar todo o povo, e ele queria matar todo o povo e começar uma nova geração, mas Moisés interviu e intercedeu pelo povo. E o que Deus fez? Eu não lhes vou matar, mas vou lhes renovar. Então eles vão permanecer esse tempo no deserto, para que a geração que está a sair do Egito com esses ensinamentos morra no caminho, termine a sua vida, e aqueles que nascerem de volta, aqueles que nascerem serem puros e poderem carregar os novos ensinamentos, as novas doutrinas que vêm do Evangelho, que vêm da palavra de Deus. Amém? Amém. Então, mas, mesmo assim, o povo judeu, o nosso povo, o povo de Deus, foi teimoso e carregou muitas daquelas coisas, muitos daqueles ensinamentos, muitas daquelas tradições, muitas daquelas culturas, muitos daqueles atos que profanavam a Deus, que eram cultos a demônios, que era misticismo, que era bruxaria. Amém? E foram carregando isso e levaram para a terra prometida. Estando na terra prometida, eles sim tomaram conta daquilo, mas eles começaram a ser ocupados e começaram a ser guerreados por causa daqueles povos que lá habitavam. Amém? Dessa forma, Deus está a dizer que é assim que Ele trabalha, é assim que Ele opera. Sim, Ele tem uma promessa para ti. Sim, Ele tem uma mensagem, Ele tem um destino onde Ele quer que tu estejas lá. Sim, Ele promete que te vai capacitar e te vai conduzir. Mas Ele não disse que não haverá combates. Amém? Ele não disse em nenhum momento que não haverá combates. Deus diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará. Ele diz que não prosperará, não diz que não será forjada. Ele diz que a arma
terá sucesso. O ataque não terá sucesso, mas não diz que o inimigo deixará de atacar. Amém? Amém. Então, nossos planos, nossa mente, nosso entendimento não pode ser frustrado quando nós encontramos dificuldades. Não podemos meter em causa a promessa de Deus para a nossa vida. Não podemos meter em causa o desejo de Deus para a nossa vida por causa das dificuldades que nós encontramos. Amém? Amém. Sim, encontraremos dificuldades, encontraremos combates e muitos são aqueles que são contra a vontade e o plano de Deus em nossa vida. Por isso, eles se levantarão, eles atacarão a nossa casa, atacarão a nossa mente, nos julgarão, tentarão nos tirar o crédito e tudo aquilo que nós temos. Mas Deus é conosco. E se Deus é por nós, aleluia, quem será contra nós? Então, nós devemos saber uma coisa. Sim, chama-se deserto. Sim, o deserto dá a impressão que nós estamos abandonados, mas em nenhum momento, nos 40 anos, o povo poderia parar no caminho, porque eles sabem, eles só estão passando pelo deserto para chegar à terra prometida. Amém? Assim também, quando nós passarmos o deserto em nossas vidas, saibamos nós e tenhamos isso em nossa mente, coração, que carreguemos esta ideia em nossa alma. Nós só estamos passando pelo deserto porque estamos caminhando as promessas de Deus. Amém? Amém? Amém. Você sabe qual é a promessa de Deus para a sua vida? Você deveria saber porque é a promessa de Deus que te vai fazer você permanecer fiel e permanecer de pé no deserto. Amém? Amém. Aleluia. E aconteceu que nos primeiros versículos do nascimento de Sansão, o anjo, depois de aparecer ao pai e à mãe de Sansão, quando eles fazem um sacrifício, eles fazem uma oferta a Deus e eles queimaram um novilho. E quando a chama subia, quando o fumo subia aos céus, eis que o anjo daquele mesmo fumo, daquele mesmo fogo, ele subiu aos céus e foi para cima. Amém? Acontecendo desta forma, os pais acreditaram verdadeiramente que aquele que os visitava vinha da parte de Deus. E o homem disse assim, no seu pobre entendimento, o homem disse da seguinte maneira: nós vamos morrer. Nós vamos morrer porque não houve ninguém que viu a Deus e permaneceu vivo. Então nós vamos perder a nossa vida porque vimos a Deus. Verdadeiramente vimos a Deus e nós iremos morrer. E como estamos no mês das mulheres, quero realçar a parte e o papel das mulheres nesta história. Amém? A história é sobre Sansão, mas Sansão não é o que é sozinho, ele é o que é por causa de Deus e por causa da mão de Deus e por causa daqueles que Deus levantou na sua vida. Amém? Amém. Então, aquela mulher, na sua sabedoria, ela diz o seguinte no versículo 23 do capítulo 13. Mas a sua mulher respondeu: se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos. Não nos teria mostrado todas estas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. Amém? Amém. Amém? Amém. Verdadeiramente. Amém? Amém. Aleluia. É o seguinte: esta mulher, dotada desta sabedoria divina, ela diz assim: se o Senhor, e direi por minhas palavras, se o Senhor nos quisesse matar, Ele já o teria feito. Você que tem um testemunho, você que sabe até onde é que Deus te trouxe hoje, quantas oportunidades Satanás já teve para te tirar a vida? Diga. Aleluia. Aleluia. Amém. Quantas oportunidades Satanás já teve para te tirar a vida? Muitas. Mas quantas vezes nós
andamos com o passo errado perante a nosso Deus? Muitas. Mas quantas vezes mesmo assim a glória de Deus se tem manifestado aqui neste lugar, em nossas casas, onde nós vamos? Muitas. Quantas vezes Deus nos tem abençoado? Muitas. Quantas vezes nós merecemos a maldição? Mas mesmo assim, quantas vezes Deus nos abençoou? Muitas. Não é motivo de glória a Deus? Então digam glória a Deus. Dê glória a Deus em reconhecimento àquilo que Ele fez e faz pela sua vida. Então saibamos nós, aquilo que Deus é para nós, aquilo que Deus faz conosco e para nós, não depende daquilo que nós fazemos. Amém? Se Deus quer te abençoar, Ele vai te abençoar. Se é a vontade de Deus a se realizar, é isso que irá acontecer e Deus irá fazê-lo. Amém? Amém. Não depende de si, não depende de mim, não depende do pastor, depende do desejo de Deus. Amém. E saibamos nós que o desejo é a vontade. E a Bíblia nos diz assim, a Bíblia revelando ao povo de Deus o desejo de Deus para ele, diz assim: todos os desejos, todas as vontades de Deus para com seu povo é bom. Amém? Tudo que Deus quer de nós é o nosso bem. Tudo que Deus faz para nós é bom. Amém? Amém. Nós precisamos saber uma coisa: Deus é bom. Em todo o tempo, Deus é bom. Amém? Amém. Nós precisamos saber isso para que quando andarmos no deserto, nós saibamos onde é que nós queremos chegar. Nós queremos o cumprimento da promessa de Deus em nossa vida. Amém? Amém. Querendo essas coisas, nós precisamos de saber que a promessa não é aquilo que nós estamos a viver, mas aquilo que iremos receber. Amém? Ou seja, você passará pelas dificuldades, mas aquilo que te vai fazer ficar de pé não é a dificuldade, é a tua firmeza, é a tua concentração, é o teu foco na promessa de Deus. Amém? Você deve se focar, deve se concentrar na promessa de Deus, naquilo que Deus promete para a sua vida, para que você passe pelo deserto. Amém? Então, seja no momento de aflição, seja no momento de solidão, seja no momento de dificuldade, seja no momento de escassez, de falta, seja no momento de depressão e tristeza, seja no momento em que todas as coisas estão contra ti, você não se deve guiar por causa daquilo que você está a ver. Não. Você deve se guiar com fé, porque fé é a firme certeza daquilo que se espera, mas não se vê. Então, o que você tem que usar para te manter de pé não é aquilo que está à tua frente, não é aquilo onde você está agora, mas aquele lugar onde você quer estar e aquilo que um dia irás receber. Amém? Amém? Amém. Muitas vezes nós somos combatidos e a nossa vida tem sido de combate em combate, mas só quando nós andamos com fé nós agradamos a Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a palavra de Deus diz que só com fé podemos agradar a Deus. Sem fé não pode se agradar a Deus, não é verdade? Então, para nós agradarmos a Deus, para que da sua graça seja a sua força de sobre nós, nós devemos andar com fé. Então, andar com fé no meio da dificuldade é ignorar aquilo que está à tua frente e ver aquilo que vem ali. Amém? Percebemos isso? Deus seja louvado. Mas hoje nós falamos da história de Sansão. Sansão é um homem consagrado e dedicado a Deus. Amém? Então, consagrando o seu corpo, a sua vida a Deus, o Espírito de Deus podia habitar sobre ele. Amém? Amém. Estamos falando de alguém que vivia no tempo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança.
Tempos estes em que o Espírito de Deus não habitava, mas visitava o templo. Visitava o corpo de Deus, mas não habitava ali. Amém? Então, Sansão, e muita gente entende a história de forma errada, achando que ele tinha essa força por causa dos seus cabelos. Não. A verdade é que, inclusive quando lhe é cortado o cabelo, não é isso que faz com que a força, o Espírito de Deus afaste-se dele. Amém? A verdade é que, se lermos e acompanharmos a história de Sansão, ele já vinha a pecar, ele já vinha a cometer, ele já vinha a desafiar as promessas que eram aqueles preceitos, aqueles mandamentos que ele deveria cumprir para honrar a Deus. Amém? Sansão tinha estes mandamentos sobre a sua vida, de não consumir álcool, mas num banquete para o seu casamento ele bebeu e ele consumiu álcool. Amém? Ele falhou para Deus. Ele, passando em visita a uma cidade inimiga, ele, para profanar aquele lugar, ele envolveu-se com uma prostituta. E envolvendo-se com uma mulher não honrosa, o que acontece? Ele falhou com Deus mais uma vez. Amém? Novamente, Sansão tinha este mandamento sobre ele, que ele não deveria tocar em cadáveres ou tocar em corpos mortos. Então o que acontece? Ele estava passando por uma cidade, pelo mato, a caminho de um lugar, e um leão o ataca. Esse leão, atacando, o Espírito de Deus desce de sobre ele e ele rasga este leão, ele corta-o a meio pelas suas próprias mãos, pela força que o Espírito de Deus o deu. Até ali ele está a ser conduzido por Deus. Amém? Mas quando ele vem a passar de volta neste caminho, ele encontra e ele vai visitar aquele corpo para saber o que havia sido feito daquele leão. Amém? E quando ele chega lá, ele encontra que uma colmeia tinha sido formada dentro do leão. Tinha sido formada porque o leão estava aberto. O leão estava aberto e atirado. E dentro, naquele corpo, já tinha se formado uma colmeia que as abelhas tinham feito. E ele, vendo aquilo, ele foi buscar mel e ele consumiu daquilo. Amém? Acontece que ele foi buscar mel dentro do corpo, tocando no corpo morto. Então, mais uma vez, ele foi contra os mandamentos de Deus. Amém? Amém. Então nós aprendemos algo numa história e nós crescemos, nós os jovens, nós crescemos olhando para Sansão como uma grande figura para nós aprendermos com ele, porque todos nós queríamos aquela força. Mas a verdade é que Sansão falhou. A verdade é que Sansão desonrou a Deus. Nós não vemos esta história como nos foi contado em criança para nós desejarmos ser como Sansão, mas como uma história de erros e falhas de um crente, de um escolhido de Deus, para que nós não repitamos os mesmos erros que ele fez. Amém? Não é uma história muito bonita de se reviver. Então, não devemos andar como Sansão. Amém? Sansão tinha um privilégio, que era ele, como escolhido, ele tinha que cumprir certos mandamentos e o Espírito de Deus poderia dessa forma visitar o seu corpo. Amém? Nós vemos a mesma coisa nesta nova aliança, nos nossos tempos. Somos nós todos nação eleita de Deus, somos nós todos escolhidos de Deus. Então, somos nós todos aqueles que são dignos de ter o Espírito de Deus habitando em nossos corpos. Amém? Acontece que nos tempos de hoje, Sansão é bem comum, porque dentro desta sala existem mais pessoas com os mesmos privilégios que Sansão tinha.
o Espírito de Deus habitando dentro dele. Amém? Amém. Todos nós, e exatamente todos nós, temos o Espírito de Deus que capacita, que conduz os filhos de Deus a conseguirem, a serem capazes de sucederem nesta missão, neste chamado que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Dado o momento e o tempo em que Sansão nasceu, Sansão nasce no momento em que o povo filisteu está reinando sobre o povo judeu. E ele nasceu naquele momento, nesta época, nesta história, em que inclusive o povo judeu nem se importa com isso. Eles são escravos, mas eles não querem saber. Então era necessário estes homens rebeldes, estes homens para se rebelarem contra a servidão e a escravidão do inimigo sobre o povo de Deus. Amém? Então, nós precisamos de saber que, inclusive quando Sansão escolhe uma mulher para se casar, a verdade é que ele não era impedido de se envolver com mulheres, amém? Mas era impedido de se envolver com mulheres desonradamente. Ou seja, ele tinha que casar. Se fosse para se casar, ele tinha que se casar e se juntar a uma mulher que lhe pertencia. E acontece que ele pede aos seus pais que lhe dessem essa mulher que ele havia avistado, que ele havia conhecido. E essa mulher fazia parte e era descendente do povo filisteu. Amém? Ele pedindo essa mulher para ele, os seus pais viam: você está a desonrar a Deus, você está aí contra as vontades de Deus, porque existem muitas mulheres no seio do nosso povo para tu escolheres, mas tu queres aquela do inimigo. Por que tu fazes uma coisa dessas? Mas os pais não sabiam que quem o movia, que quem o dava esse desejo dele se envolver dele ter aquela mulher para ele, na verdade, era o Espírito de Deus nele. Novamente, uma mulher é usada por Deus na história de Sansão, na missão de Sansão, na vida de Sansão, para se alinhar àquilo que Deus quer que seja a vontade dele. Então nós vemos que Deus irá usar pessoas, Deus irá usar circunstâncias, irá usar condições que, mesmo que não tenha sido Deus quem as criou, Deus as vai usar com sabedoria para o bem de ti. Amém? Amém. Para o melhor da tua situação, Deus vai usar o teu problema. Deus vai ver que tu estás naquela situação e Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o teu bem. Amém? Amém. Deus vai usar o deserto e o tempo ali como sendo algo suficiente para limpar, para lavar e santificar o povo de Deus, para que ele entre em Canaã puro. Amém? Amém. Para que ele entre em Canaã sem maldição. Amém? Amém. Então, nós vemos que a mão de Deus é como nós havíamos dito antes. Deus escreve certo ou direito por linhas tortas. Então, nem sempre vai parecer bonito. E é exatamente isso que acontece. Sansão entra numa cidade alheia e inimiga, e ele lá envolve-se com uma prostituta. Envolvendo-se com essa prostituta, todos os filisteus ficam a saber que ele estava dentro da cidade, que ele estava naquele lugar, e então se juntaram para o ir destruir, para o ir matar. Amém? Mas aquela situação, Sansão é que provocou. Sansão é que foi se colocar naquela situação por causa dos desejos da carne, por causa daquilo que ele queria para ele. Ele não estava a seguir os mandamentos de Deus, ele não estava a ser guiado pelo Espírito de Deus, ele estava a ser guiado pelos prazeres da carne e lhe colocou naquela posição. E acontece que nós nos vemos enquanto Sansão, porque tudo que lhe aconteceu pode nos acontecer. Amém? Então,
quando nós deixarmos de seguir a voz de Deus, quando nós deixarmos de seguir os mandamentos de Deus, nós seremos colocados em situações em que a nossa vida estará em causa. A nossa vida vai estar em perigo quando nós tentarmos nos conduzir nos caminhos que nós preferimos. Amém? Quando nós desejarmos as coisas e não formos conduzidos pelo Espírito de Deus, nós iremos nos colocar em situações em que a nossa vida está sendo colocada em risco. Amém? Nós não devemos ser guiados e ser conduzidos por causa daquilo que nós queremos, porque nós somos chamados a servir. Nós somos chamados a servir e a realizar, é fazer a vontade de Deus, mesmo que estejamos vivendo nossas vidas. Amém? Sendo Ele chamado a servir a Deus desde pequeno, tudo o que ele tem que fazer tem que refletir a vontade de Deus, tem que refletir o desejo de Deus. Amém? Nós, sendo chamados a servir a Deus, tudo que nós fazemos tem que refletir a vontade de Deus. Amém? Acontece que Sansão era desobediente. E sendo desobediente, mesmo nós seremos colocados nessa situação em que a nossa vida é colocada em risco. Amém? Sansão, por causa da sua desobediência, ele está cercado de inimigos, cercado de uma cidade inteira que se levanta para o matar. Quer nós entendamos, quer não, é exatamente isso que irá acontecer conosco. Mesmo que nós não nos vejamos sendo atacados por uma cidade inteira, precisamos perceber a essência desta situação, em como o inimigo ganha poder sobre nós. O inimigo ganha, assim como meu pai me diz sempre, a ocasião faz o ladrão. E a Bíblia nos diz, não deem lugar a Satanás, o vosso adversário. Então diz que nós, por causa da nossa desobediência aos mandamentos e preceitos de Deus, nós damos lugar a Satanás. Nós criamos a oportunidade de Satanás nos destruir. Amém? Por causa da nossa desobediência, nós somos colocados no meio dos lobos. Amém? Estamos entendendo? Amém. Mas, por causa da graça e bondade de Deus, por causa do desejo de Deus, e Deus está a dizer, assim como a mãe de Sansão havia dito dentro da sua sabedoria, ela disse, se Deus quisesse nos fazer mal, Ele nem teria feito estes milagres no seio da igreja. Então como podemos nós vir à igreja achando que Deus é mau? Como podemos nós vir buscar a graça de Deus achando que Ele é mau? Porque se Deus fosse mau, nem nós estaríamos aqui sentados hoje. Se Deus fosse mau, nem nós estaríamos ouvindo a sua palavra. Porque não é algo que não nos muda nada em nossa vida, mas que se verdadeiramente toca em nossos corações, nós convertemos os nossos corações e saímos do pecado e andamos na obediência. Andando na obediência, cumprimos os mandamentos, e cumprindo os mandamentos nós somos salvos. Amém? Então cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos sendo abençoados e nós estamos caminhando rumo à salvação. Amém? Amém? Amém. Assim sendo, nós, mesmo na nossa desobediência, Deus quer o nosso bem. Deus quer o nosso bem, e Deus não criou aquela situação, mas Ele usará aquela situação de deserto. Ele não queria que o povo de Deus passasse pelo deserto, mas era necessário. E Ele usará o deserto para limpar o povo de Deus e torná-los puros e livrá-los da geração que tem a maldição anexada a si. Mas Ele fará nascer, fará surgir uma nova geração que será livre. Deus está usando a má situação, a má circunstância na sua vida para dar glória ao seu nome. Assim Deus também fará que Deus
usará os teus problemas como Satanás tendo a criar um testemunho para ti, porque inclusive o teu problema e a situação que você passa servirá para a glória do nome de Deus, amém? Amém. Inclusive o teu problema servirá para a glória de Deus, servirá de testemunho para engrandecer aquilo que Deus faz na vida daquele que crê. Amém? Então, está Sansão no meio desta cidade, está Sansão cercado, e de noite, você sabe o que Sansão faz? Sansão, sabendo que ele irá ser ceifado, Sansão sai, Sansão corre de noite, à meia-noite exatamente, e ele foge para as portas da cidade, e o Espírito de Deus toma posse da sua vida novamente, toma posse do seu corpo, e ele pega os portões da cidade, e ele os destrói, ele os tira, mesmo com as ferraduras, mesmo com todos aqueles ferrolhos que seguravam o portão, ele arranca o portão da cidade, e ele, segurando o portão da cidade, ele sobe ao monte e leva para lá cima. Aos nossos ouvidos isso pode não ter muito significado, mas a verdade é que Deus colocou aquela situação de morte que foi fruto da desobediência, e ele utilizou para a glória de Deus, amém? Acontece que os portões da cidade lembram-se do ensinamento de Neemias, enquanto os portões da cidade têm um grande significado. Os portões da cidade trazem grande honra para o povo. Os portões da cidade representam as defesas e a segurança da cidade, e a firmeza e o orgulho da cidade. Amém? O orgulho daquele povo, sendo arrancado os portões, também é ferido. E Deus usa Sansão, mesmo naquela situação de tristeza, de morte o perseguindo, ele usa para glorificar o nome de Deus, em como os israelitas, os judeus, estão por de cima daquele povo que tanto os domina. E Sansão é usado para ferir o orgulho dos filisteus. Sendo assim, mais uma vez, a glória de Deus é exaltada. E vejam, através de quê? De uma mulher. Uma mulher que Sansão seguiu para dentro daquela cidade. Por causa de uma mulher, Deus está usando estas coisas, mas não é a vontade, não é como deveria ser, amém? Mesmo naquela situação, Deus está a usar a mulher, mas não olhando por uma mulher, mas olhando para os meios e as circunstâncias em que o homem de Deus está. Deus irá usar a tua circunstância, quer seja parte do plano, quer não, mas tudo será para a glória de Deus, amém? Amém. Então se vê que no primeiro caso, Deus provocou a situação, e Sansão amou uma mulher e a tomou para o seu casamento. Amém? Amém. E isso acontece que eu não creio ter explicado o que aconteceu neste casamento. É que estando na festa do casamento, todo o povo dela teve que vir, toda a família, todos os visitantes, eram eles 300 homens daquela família, dos filisteus, da qual pertencia aquela mulher que Sansão, com quem se casou. Aqueles 300 homens vieram e Sansão fez uma adivinha em que lhes colocou mal, e acontece que Sansão vai endividado, Sansão vai e mata mais 300 filisteus e traz as suas roupas para oferecer aos familiares da menina. Então, naquela situação em que ele foi colocado por causa de Deus, mais uma vez Sansão, mesmo que pelos motivos que eram pessoais, Sansão é usado a dar glória ao nome de Deus, porque ele matou mais uma vez 300 inimigos. Pode ser que ele está a ser movido por causa daquilo que ele entende, por causa daquilo que ele deseja, por causa daquilo que ele está a viver. Mas existe uma verdade, existe um plano por detrás de todas as coisas.
Deus pode ter usado aquela mulher para o fazer se envolver com aquele povo, mas a verdade é que fazia parte do plano de Deus para Sansão matar aqueles 300. Amém? Amém. Porque o ministério de Sansão foi trazer essa justiça e eliminar os filisteus da face da terra. Amém? Amém. Esse era o propósito, esse era o desejo de Deus para a vida de Sansão. Apesar de toda a desobediência, apesar de todas as situações. Então nós entendemos uma coisa. Nós podemos olhar para as nossas situações e não ver que as coisas estão a correr da maneira de Deus ou conforme Deus diz ser o certo para nós. E nós nos vemos colocados naquela situação como obrigados e como a vida tomou esse rumo. E nós estamos aqui porque assim aconteceu e nós não vemos sentido naquelas coisas, mas devemos ter sempre algo dentro de nós que acreditar que o plano de Deus sempre irá acontecer. Amém? O plano de Deus não depende daquilo que tu entendes ou não depende das tuas circunstâncias. Deus irá trabalhar com as tuas circunstâncias para o mover dele na tua vida. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Estando naquela situação da prostituta em que ele arranca os portões da cidade, eis que ele vai e ele desonra, ferindo o orgulho dos filisteus. Mais uma vez Deus o usa, mesmo na sua desobediência. Amém? Mesmo na sua desobediência, Deus o usa para cumprir o seu chamado. Então nós entendemos uma coisa. Vejamos, a irmã Iana é combatida pela sua família para que ela não possa servir a Deus, para que o chamado, para que a vontade de Deus não seja cumprida na sua vida. E todos eles se juntam e mandam-lhe para distante da igreja, mandam-lhe para distante daquilo que a leva para a salvação. E nós pensamos, será que interrompeu-se a história? Por causa destas coisas, Deus não se manifestará mais na vida de nossa irmã. E quando acontecer conosco e nós não estivermos no lugar que Deus queria que nós estivéssemos, será que Deus não irá operar mais na nossa vida? Porque nós pecamos e conduzimos a nossa vida daquela forma e nos trouxe ao lugar que estamos hoje. Verdadeiramente estamos arrependidos e não queremos levar a vida desta maneira. Mas será que Deus não vai mais nos usar? Deus não vai mais falar? Deus não vai mais nos conduzir? Deus não vai mais nos ajudar por causa do lugar e da situação que estamos vivendo? Não. Deus vai trabalhar com todas as circunstâncias de nossa vida. Deus vai nos usar. Isso não é uma razão para que nós nos sintamos bem com o nosso pecado. Isso não é um motivo para que nós não nos sintamos mal com aquilo que nós estamos fazendo, com a nossa desobediência aos mandamentos de Deus. Mas devemos saber, todos podem ser usados. Em todas as circunstâncias, o povo de Deus podia ser usado. Mesmo dentro do cativeiro, mesmo dentro da servidão aos filisteus, ao povo inimigo, o povo de Deus tinha os servos levantados. O povo de Deus tinha a promessa de Deus sendo cumprida. Amém? Então, em todas as circunstâncias de nossa vida, nós veremos a mão de Deus, nós veremos o operar de Deus, nós veremos o manifestar da glória de Deus, não por causa daquilo que nós fazemos, mas por causa da graça de Deus que é de sobre nós. Amém? Aleluia. 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 Glória a Deus, Senhor. Em nenhum momento dependeu daquilo que Sansão fazia. Porque Sansão era desobediente. Sansão tinha a cabeça quente. Sansão corria atrás das mulheres, era um ímpio. Sansão não se guardou, não salvou os mandamentos, não cumpriu as vontades de Deus para a sua vida. Mas mesmo assim, Deus o usou. O plano de Deus para a vida de Sansão era que ele destruísse e destronasse grande parte dos filisteus para os enfraquecer. Não era para os livrar.
Nós vemos que Sansão morreu e os filisteus ainda reinavam sobre o povo judeu e pensamos que a vontade de Deus na vida de Sansão não foi cumprida. É mentira, isso não é verdade. A verdade é que o propósito de Sansão propósito de Deus na vida de Sansão era que os filisteus fossem enfraquecidos, porque quem os destronou foi Samuel mais à frente. Então, mesmo que nós pensamos que aquilo que nós estamos fazendo não está terminado, não chegamos a uma conclusão, porque nós vemos, não estávamos caminhando rumo à salvação, estávamos caminhando rumo à libertação, estávamos caminhando rumo à transformação de nosso caráter, de nosso ser e de nossas circunstâncias e do lugar onde nós andamos, e nós vemos que algo é interrompido, basta e nós chegamos ao fim de nossa vida ou daquela situação e não cumprimos e não chegamos à conclusão. Então vemos, Deus não operou, Deus não permitiu, eu não consegui satisfazer a vontade de Deus, e nós começamos entrando em âmbitos em que somos frustrados e nossa mente é perseguida pela culpa e de que nós não estamos fazendo a vontade de Deus, nós não somos capazes, nós não somos. A verdade é que Deus tem todas as coisas dentro do seu próprio tempo. Todas as coisas acontecem no tempo de Deus. E o tempo de Sansão era simplesmente para enfraquecer. O tempo de Samuel foi para os tirar e para ele se tornar rei. Então, quem é que teve o seu propósito mais realizado na sua vida? Foi Samuel, que se tornou rei e tirou os filisteus dali? Ou foi Sansão que enfraqueceu os filisteus, mas os filisteus continuaram reinando? Qual dos dois é que cumpriu o propósito de Deus na sua vida? Infelizmente, para nós, os dois. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, os planos de Deus não são os nossos planos, assim como o entendimento de conclusão de Deus não é o mesmo que os nossos. Nós pensamos que a tarefa de Sansão foi interrompida, mas a verdade é que não. E nós vemos que Deus procura sempre trabalhar com as nossas circunstâncias. Amém? Ele procura trabalhar com as nossas circunstâncias para realizar o seu propósito. Não importa onde nós estejamos. Amém? Amém. Quando Sansão toma aquela primeira mulher para o seu casamento, aquilo foi contra a bênção de seus pais. Amém? Deus o conduziu, mas aquilo foi contra a bênção de seus pais, porque a Bíblia nos diz, e os seus pais não entenderam que aquela vontade vinha do Senhor, porque Deus queria utilizar aquele matrimônio para confundir aos filisteus mais tarde, quando ele mata os 300 homens. Amém? Amém. Os pais não entenderam aquilo, então o casamento de Sansão não recebeu a bênção dos pais. E os mandamentos para a vida de todos nós honra o teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Acontece que Sansão só viveu 20 anos de ministério. Não sabemos com quantos anos ele começou a exercer, mas acontece que somente com 20 anos de ministério, ou seja, o tempo dele foi encurtado. Ele é um dos poucos juízes que não teve o seu tempo de vida estendido, porque ele não recebeu bênção dos seus pais. Ele não recebeu a bênção nos seus casamentos, ele não recebeu a bênção e a orientação porque ele não honrou aos seus pais. Então a vida de Sansão já é curta. Mesmo assim, Deus está a trabalhar e nós vemos que nós precisamos andar sempre honrando aos nossos pais, mas devemos colocar em primeira mão a vontade de Deus. Então, Sansão estava a ser guiado pela vontade de Deus. Então, mesmo que a sua vida seja curta, a realização do propósito de Deus para a sua vida se cumpriu naquele instante. Amém? A vida de Sansão foi curta, mas Deus fez com que, mesmo que a sua vida seja curta, os seus dias na terra fossem curtos, dentro desse período, tudo que Deus queria como propósito para a sua vida se realizou.
Amém? E nós vemos isso como quando ele se envolve com uma terceira mulher essa conduzida por Satanás, que é a famosa Dalila. Essa mulher, e nós vemos mulheres em 3 circunstâncias: uma conduzida por Deus, uma conduzida pelos desejos do homem e outra conduzida pelos inimigos. Mas nestas 3 circunstâncias, Deus operou. Não importa o que é que nos levou a um certo lugar, não importa aquilo que nos trouxe até o dia de hoje, Deus sempre irá continuar operando na vida daqueles que creem nele. Amém? Deus não depende das nossas circunstâncias, não depende das nossas situações, não depende daquilo que nós entendemos. Deus simplesmente faz. Quando nós lemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vemos situações diferentes, circunstâncias diferentes, culturas diferentes, tempos diferentes, mas o mesmo Deus. Amém. E o mesmo Deus sempre faz prevalecer a sua palavra, sempre faz prevalecer a sua vontade é benigna para o povo de Deus, é boa para o Filho do Homem. Amém? Amém. Deus seja louvado. E nesta terceira situação em que a vida de Sansão é dividida nestas 3 mulheres. Todos os tempos, todos os atos, todos os propósitos de Deus na vida de Sansão se rodearam no centro destas mulheres. Amém? Mas nós vemos que nem todas elas foram conduzidas por Deus, mas Deus trabalhou com cada uma delas. Amém? Amém. E ele foi seduzido até que vendeu o seu segredo, deu o seu segredo à sua mulher, Dalila, a mulher com quem ele estava. E acontece que a sua morte veio dali, mas quando ele confessa que a sua força vinha do cabelo, ele perde. O Espírito de Deus se afastou dele. Amém? Mas o Espírito de Deus se afasta dele porque era demais. Era demasiada desobediência, era demasiada desonra, era demasiada falha. Ele consumiu álcool que era-lhe proibido. Ele envolveu-se com mulheres, o que lhe era proibido. Ele tocou no corpo de morto, o que lhe era proibido. E ele ainda mais desonra o seu segredo e conta a uma mulher o que lhe era proibido. Não porque lhe cortaram o cabelo, mas porque o Espírito de Deus se afastou dele, porque ele profanou o templo, ele profanou o corpo por causa da sua desobediência, porque ele tentou satisfazer os desejos da carne, ele tentou satisfazer o desejo de uma mulher e não colocou em primeira parte aquilo que era o desejo de Deus, aquilo que era o mandamento de Deus. Amém? Ele escolheu a má parte, ele escolheu agradar a sua mulher, ele escolheu agradar a sua família primeiro do que a Deus. Amém? E é isso que o tirou o Espírito de Deus, tirou-lhe do privilégio do Espírito de Deus habitar dentro do seu corpo. Amém? Amém. Assim sendo, quando os filisteus vieram, e ele já tinha sido cortado as 7 tranças que ele tinha, que representam o número da perfeição, dali a força de Deus dentro dele. E Sansão, só para falar, provém da palavra Shamsham, ou Shimshon. E isso é do hebraico que vem força do sol, ou aquele que tem a força do sol. E neste mesmo âmbito, nós vemos que o sol antes tinha, não é antes, o sol tem um significado. O sol carrega um significado que é poder, que é o poder de Deus. Nós olhamos para o sol e é um exemplo do poder de Deus. É um dos sinais da grandeza, da força de Deus para a humanidade. Amém? Então, ele tinha esse nome, ele carregava esse nome em como ele também carregava o poder de Deus, ele também carregava a força de Deus quanto a isso. Amém? É dali que provém o seu nome. Agora, acontece que ele desonrou o templo. Desonrando o templo, o Espírito já não pode habitar, já não pode visitar. Amém? Então, Deus se afastou de Sansão
E Sansão foi preso, foi capturado, foi torturado, inclusive os seus 2 olhos foram arrancados. E ele ficou cego. E ele ficou escravo. Em como lhe usaram para ele trabalhar num mosteiro, ele ficava num moinho a moer os cereais. Em vez de usar aquela força dele para a glória de Deus, ele estava a servir às trevas. E ele foi colocado como escravo para moer cereais. E ele tinha a venda nos seus olhos porque ele estava cego naquele instante, sempre em correntes, sempre limitado. E nós vemos aí também onde é que nós somos levados, onde é que a nossa vida nos leva, quando nós andamos sem honrar os mandamentos e quando nós andamos na desobediência. Amém? Quando Deus nos diz: não sabeis tu que o teu corpo é templo do Espírito Santo, nós devemos ter isso em conta. Nós devemos cuidar destas coisas, amém? E perceber que verdadeiramente o Espírito que nos capacita, o Espírito que nos conduz, o Espírito que nos dá força, o Espírito que nos pode levar até onde nós queremos estar, quer fazer isso a partir de dentro, estando a habitar dentro de nós. E não é possível se nós não tivermos guardado os mandamentos, se nós não tivermos guardado o corpo de Deus em santidade. Amém? Nós precisamos guardar o nosso corpo, nós precisamos honrar a nossa vida, nós precisamos honrar os mandamentos e este trato que nós temos da nossa aliança com o nosso Deus. Amém? Amém. Nós precisamos levar uma vida de obediência, aquilo que Sansão não fez, para que não terminemos como ele. Nós precisamos honrar os nossos pais, para que a nossa vida não seja encurtada, assim como aconteceu a Sansão. Nós precisamos cumprir os mandamentos que estão em causa quanto ao nosso trato pessoal com Deus. Porque nem todos são chamados a não casar, nem todos são chamados a não consumir álcool. Tem uns que consomem, tem uns que se envolvem. Então, o nosso trato com Deus é pessoal. O nosso trato com Deus é diferente para cada um, amém? Amém. Entendendo a vida desta forma, nós precisamos conhecer o nosso Deus, para que nós saibamos o que é que Deus quer de nós, o que é que Deus quer de nossa vida, para que nós não andemos cumprindo as nossas vontades, mas cumprindo as vontades de Deus, amém? Amém. Assim sendo, Sansão está no último lugar que ele precisava estar. Ele mereceu, mas ele não precisava estar se ele tivesse obedecido, se ele tivesse cumprido, se ele tivesse honrado. Então, nós iremos ser levados para aquele lugar da escravidão, para aquele lugar da servidão. Amém? Amém. Nós iremos ser levados a esta posição se nós não cumprirmos, se nós não obedecermos, se nós não honrarmos a Deus. É naquela posição de servidão, de escravidão que nós iremos ir, que nós iremos ficar, se nós não cumprirmos a vontade de Deus primeiro do que a do homem. Amém? Amém. É isso que nós aprendemos com a vida de Sansão. Mas eis que tem uma boa notícia. Eis que tem a graça de Deus, e a graça de Deus, da mesma forma como salvou, não salvou a Sansão, mas salvou a história, salvou o propósito e a missão de Sansão na terra, no meio dos filisteus, também em nós pode acontecer, porque aquilo foi a graça de Deus. Amém? A graça de Deus esteve sobre ele naquele momento, mas nós vivemos no tempo da graça. Vivendo nós no tempo da graça, Deus pode nos cuidar, Deus pode nos orientar e Deus pode colocar uma nova saída, dar-nos nova oportunidade para sairmos do pecado, para sairmos da obediência. Amém? Deus nos dá essa oportunidade porque vivemos no tempo da graça. Dali que vem a frase: custa-te um olho da cara. Porque a desobediência de Sansão custou-lhe os 2 olhos da cara. Amém? Amém. Deus seja louvado. Mas acontece que naquele momento, Sansão estava sendo sacrificado. Estavam tendo-lhe em escravidão, tendo-lhe como servo naquele lugar.
Ele estava num templo a um demônio, a um espírito. E os filisteus oravam a este Deus deles. Amém? Eles oravam a este Deus deles e todos os grandes líderes, todos os príncipes, todos os reis, todos os monarcas daquele povo estavam reunidos naquele templo para oferecer o sacrifício que era Sansão ao Deus deles, para mostrarem aquele que é o servo de Deus, aquele que é o ungido de Deus. Olha, hoje está na nossa escravidão. E é com isso que eles se alegram quando nós entramos para a sua escravidão. Amém? É isso que acontece. Literalmente é isso que acontece em nossas vidas. Eles se orgulham destas coisas. Eles se orgulham de nos ver caindo na desobediência. Eles se orgulham de nos ver dando lugar a diabo na nossa vida, para que nós falhemos e para que eles usem estas coisas para dar glória a Satanás. Amém? Então não devemos dar esse privilégio a Satanás e devemos honrar e santificar a nossa vida a Deus. Dedicar a nossa vida a Deus, para que tudo em nossa vida não sirva para a glória de Satanás, mas sirva para a glória de Deus. Amém? Amém. Então nós percebemos uma coisa. Por que aqueles que estão no mundo não são salvos, mesmo que eles não saibam? Eles não sabem quem é Deus. Eles vivem naquela escravidão. Eles são escravos de Satanás. Mas eles não são salvos no fim do dia. E Deus não tem como mostrar de misericórdia a este povo, a estas pessoas que morrem na escravatura de Satanás. Por quê? Porque mesmo que eles não queiram, algo está a ser realizado nas suas vidas. Essa escravidão está a servir para a glória de Satanás. Então, esta escravidão faz com que eles estejam servindo a Satanás. Amém? Então, estando no pecado, estando na desobediência, nós estamos servindo a Satanás. Porque a glória vai para Satanás, o adversário. Amém? Amém. Por isso é que não existe salvação para aqueles que estão lá fora, vivendo no pecado. Não existe. Simplesmente assim, porque viver do pecado, mesmo que nós não pensemos que estamos fazendo para Satanás, a verdade é que alimentando-se do pecado estamos dando glória a Satanás. E então, dando a glória, estamos a servir, porque é isso que nós viemos aqui fazer. Nós viemos dar a glória ao nosso Deus, amém? Então nós damos a glória ao nosso Deus, o Criador. Então nós estamos servindo, dando a glória a Deus. Eles também estão servindo. E nós um dia estivemos servindo também a Satanás, dando-lhe a glória no pecado. É disso que devemos nos arrepender quando entramos aqui. É dessas coisas que devemos saber quando estamos aqui neste lugar. Amém? Infelizmente, mesmo que nós não queiramos, é isso que está acontecendo quando nós estamos vivendo no pecado e na desobediência. E quando andamos na desonra, nós estamos servindo a Satanás. Simples assim. Por isso é que não existe salvação para aquele que está lá fora, amém? Mas pela graça de Deus, mesmo assim, Sansão, naquele momento, ele orou. E nós vemos, da mesma forma que servir a Satanás, você não precisa saber, você simplesmente está a viver. Você está a viver pelos prazeres da carne e está a dar glória pelo pecado a Satanás, você está a servir a Satanás, amém? Nós aqui, neste caso, nós vemos que muitas situações Sansão estava a fazer por causa de si mesmo, mas a Bíblia nos diz que era o Espírito de Deus que o movia dessa forma. Ou seja, ele conduzia a sua vida como ele queria, mas na verdade era o plano de Deus se realizando na sua vida. Então, nós vemos que aconteceu que neste último instante, ele clama pela misericórdia de Deus. Ele clama pela graça de Deus. E ele estava naquele templo em que ele era o sacrifício a Satanás, aquele demônio. E todos eles, enquanto festejavam, Satanás pede a uma criança, pega uma criança e pede-lhe: por favor, ajuda-me. Eu estou cego e não consigo ver onde é que eu posso ir. Ajuda-me a chegar aos pilares desta casa. Aí sim, a criança encaminhou e levou-lhe aos pilares. Ele abraçou os pilares, ele olhou para cima e
clamou a Deus por sua misericórdia. Mas ele não clama a Deus pelo perdão e pela justiça, ele clama a Deus pela vingança de seus olhos. É isso que Sansão estava fazendo. Ele estava clamando pela vingança, para que ele pudesse vingar os seus olhos. Mas eis que mesmo quando as pessoas estão andando de forma vã, de forma mundana, Deus tem um plano por detrás daquelas coisas. Amém? E Deus fez com que o Espírito dele descesse mais uma última vez sobre Sansão. E Sansão pega nos pilares daquela casa e, dotado de novo com aquela força, ele rebenta aqueles pilares, ele parte aqueles pilares ao meio e faz com que toda a estrutura seja abalada. E aquele templo que era usado para profanar a Deus, aquele templo que era usado para dar glória a Satanás, foi derrubado e desabou de cima de todos aqueles homens, todos aqueles filisteus que se juntavam, todos aqueles satanistas que se juntavam, todos aqueles bruxos e feiticeiros que estavam lá naquele lugar para dar glória a Satanás, acabaram por ser destruídos. Onde eles se juntaram para dar glória a Satanás, por causa de terem vencido a vida em nós, é lá mesmo onde Deus os destruiu. Amém? E acontece que a Bíblia diz: em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Mais homens filisteus. Amém? Acontece que, por causa da maldição de seus pais, porque não recebeu a bênção no seu matrimônio, não honrou aos seus pais, a sua vida era curta, foi encurtada. Mas é que no último instante, amém? No último instante de sua vida, Deus trabalha com as circunstâncias, amém? Deus, trabalhando com as circunstâncias, faz com que Sansão tenha matado mais inimigos do que em toda a sua vida. Ou seja, todo o resto da vida que ele deveria viver foi encurtado naquele último momento, amém? Amém. Nós vemos assim: Deus não era da vontade dele que o seu servo ficasse morto, jovem, morresse desonrado, morresse naquela circunstância, morresse naquela posição. Não era da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus que nós estejamos sofrendo. Não é da vontade de Deus que nós estejamos sendo vítimas e atacados pelos nossos inimigos. Não é da vontade de Deus que nós estejamos andando em desobediência e chamando maldição sobre nossa vida. Não é da vontade de Deus que o povo de Deus ande desta maneira. Mas Deus sempre tem um plano de redenção, sempre tem um plano de graça, sempre vem com uma solução, sempre vem com uma resposta, sempre entra em ação e resolve o teu problema, e resolve para a glória do seu santo nome. Deus sempre aparece em cena para preparar a situação e para cumprir o seu propósito e para cumprir a sua vontade na vida do seu povo, amém? Deus não cria as más situações, mas Ele opera através delas. Deus não quer o mal, o teu sofrimento, a tua tristeza, a tua fraqueza, mas Ele vai usar estas coisas para a glória do seu nome, para que as pessoas vejam que na situação que o inimigo te está colocando, Deus quer te lá mesmo. Deus quer te exatamente lá no deserto. Deus quer te exatamente lá na escravidão, lá na servidão, para que Ele, quando te liberte, a glória seja maior. Para que Ele, quando te salve, a glória seja maior. Para que Ele, quando te curar, a glória de Deus seja maior. Amém? Nós pensamos que por causa daquilo que nós estamos sentindo, nós estamos no lugar errado. Mas a verdade é que Deus trabalha com todas as circunstâncias, então não existe lugar errado. A nossa irmã Iana está no lugar onde ela devia estar. Amém? Amém.
nós estamos no lugar onde devemos estar. E se amanhã sairmos desta igreja e formos para outra e lá fizermos a vontade de Deus, lá estamos no lugar certo. Amém. Deus sempre irá trabalhar com as circunstâncias, não significa que lhe agrada. Não significa que ele está contente porque a irmã Ana foi tirada do meio da igreja. Não significa que está contente porque o bruxo veio falar mixórdias nos ouvidos das pessoas e elas abandonaram a igreja pensando que aquele é local de bruxaria. Deus não está contente com isso. Mas se é lá que Deus permitiu que eles estivessem, é lá que Deus quer que eles estejam. Amém? E se Deus permite que você passe pelas dificuldades, diga glória a Deus. Simplesmente olhe para as suas situações, olhe para os seus problemas e diga glória a Deus. Nós estamos melhor do que Sansão. Nós estamos cumprindo os mandamentos, nós estamos andando na obediência, nós estamos servindo, nós estamos fazendo de tudo para andar na santidade, para honrar o templo de Deus que é o nosso corpo e a sua casa. Nós estamos fazendo estas coisas que Sansão nem sequer se esforçou, mas ele tinha força maior do que qualquer homem à face da terra. Ele tinha nele o Espírito de Deus, do Criador de todo o mundo, de tudo quanto nele existe. Ele recebeu o privilégio de albergar o Espírito de Deus dentro dele, mesmo estando na desobediência, mesmo estando no pecado. Então, a pergunta é: será que por causa do lugar onde nós estamos, por causa das circunstâncias e situações que estamos vivendo, que são tristes, são mais e de certo não são agradáveis para a nossa vida, nem para a vontade de Deus para nós, será que mesmo assim Deus não está operando? Será que isso impossibilita a Deus de operar na tua vida? Será que isso impossibilita-te de receber a graça e misericórdia de Deus? Será que o lugar onde estás é muito distante para que Deus não te alcance com a sua mão misericordiosa? Deus está a perguntar: por que tu não oras? Porque eu sinto vergonha de quem eu sou, porque eu sinto vergonha de ter te desonrado, porque eu sinto vergonha daquilo que eu tenho feito. E Deus te pergunta, sim, assim como Deus perguntou a Adão, quando Adão pecou comendo a fruta. Deus, quando chegou no jardim, ele perguntou: Adão, onde estás tu? Onde estás tu? Então nós entendemos que a vida no pecado é um lugar onde Deus não habita. Amém? Mas mesmo assim Deus te pergunta mais à frente, na história da Bíblia, dizendo: será que os meus braços são curtos para que eu não te possa alcançar? Será que os meus ouvidos estão agrafados para que eu não te possa ouvir? Será que distância é barreira para o nosso Deus? Não. Será que o pecado é suficiente para nos separar da graça e misericórdia de Deus? Não. Primeiramente, a graça de Deus que veio pelo seu amor em Jesus Cristo veio porque nós estávamos no pecado. Então não existe lugar, não existe posição, não existe circunstância, nem momento nenhum de tua vida que Deus não te possa alcançar. E se você acredita que a tua culpa, o teu pecado, a tua falha e a acusação que você recebe lá fora é aquilo que é suficiente para te afastar do amor de Deus, a palavra de Deus diz: nada pode te separar do amor de Deus, que é Jesus Cristo. Nada pode te separar da graça de Deus. Nada pode te separar da misericórdia e favor de Deus. Nada pode te separar de Jesus. Sendo Jesus a luz, sendo Jesus o pão, sendo Jesus o vinho, sendo Jesus a água, sendo Jesus o Espírito que leva a salvação. Nada pode te separar da salvação, que é através de Jesus Cristo, porque nada mais nos pode tirar o nome de Jesus de nossa boca, nada mais pode apagar o nome de Jesus de nossa mente. Então, em qualquer circunstância em que nós estivermos, mesmo que tudo pareça perdido, não vemos mais nenhuma esperança, assim como Sansão estava sem os seus olhos, escravo e na pior situação de sua vida, ele clamou. Ele clamou a Deus para que Deus operasse na sua vida naquele momento. Ele clamou e clamou pela misericórdia e graça de Deus para que o alcançasse mesmo naquele momento. E Deus
Mesmo Sansão estando num lugar onde Deus não está, nós clamamos a um Deus omnipresente, a um Deus que em todos os lugares nos pode alcançar. Amém? Sansão clamou ao mesmo Deus que você conhece o nome. Sansão clamou a Jeremias 33:3, a promessa que diz: clama a mim e eu te responderei. Com isso, Deus quer dizer nesta manhã: não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você entende, não importa o que é aquilo que você coloca como barreira para te separar de Deus. Não existe nada que nos possa separar do amor de Deus. Amém? Amém. Em todos os momentos de nossa vida, em todas as circunstâncias, seja deserto, seja Canaã, seja na fartura, seja comendo mel, seja na boca dos leões, seja dentro da fornalha, ou seja no trono, em todos os momentos, quando nós decidirmos clamar a Deus, Ele promete que te vai responder e tu acharás graça. Amém. Amém. Palavra do Senhor. Aleluia.